pé. A gente pode ler a Bíblia sentado, deitado, em pé, mas a gente acostumou, né, com o tempo, entendemos que é uma forma reverente de estar diante desse momento em que vamos ler a palavra. Por isso sempre convidamos aqueles que puderem a se colocar em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus, tá bom? Então o nosso texto é o mesmo texto que foi usado pela manhã, Lucas capítulo 15, versículo 1 até o versículo 7. Então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Deus nos abençoe através da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, meus irmãos. A parte da manhã nós começamos a falar sobre esta parábola de Jesus, parábola da ovelha perdida. Vocês devem ter percebido que no início do capítulo, no início do texto em questão, a Bíblia está nos dizendo que algumas pessoas se aproximaram de Jesus, fariseus, pessoas que tinham interesses em adquirir conhecimento, outros talvez por curiosidade, mas muitos se aproximavam para ouvir os seus ensinamentos. E as pessoas sempre criticavam Jesus, os líderes religiosos, eles sempre criticavam Jesus. Entendiam que Jesus era uma ameaça, entendiam que Jesus ele era um charlatão, um falsário, alguma coisa do tipo. E sempre estavam fazendo alguma coisa para tentar derrubar, para tentar desconstruí-lo. E Jesus sempre muito sereno, muito tranquilo, muito calmo, muito espiritual, sempre dirigia uma palavra para aconselhar, para orientar, para falar do plano de salvação, do plano de Deus para os homens. Eu vejo que Jesus ele não escolhia seu público, ele sempre, nas oportunidades que tinha, anunciava o Evangelho. Hoje, alguns pregadores acabam selecionando o seu público. Alguns são meio que seletos em relação a isso. Mas devo lembrar aos irmãos, devo lembrar a todos, que o Evangelho deve ser pregado a todas as criaturas, e não somente a alguns grupos. Uma outra coisa que tem uma tendência em igrejas como a nossa, igrejas pequenas, é que quando temos que fazer evangelismo, parece que as pessoas das igrejas preferem sempre falar com pessoas mais carentes, mais pobres,
com mais dificuldades. E isso também é escolher o seu público. Não devemos escolher. O Evangelho deve ser pregado a todas as criaturas. O rico precisa ouvir o Evangelho. O pobre precisa ouvir o Evangelho. A prostituta precisa ouvir o Evangelho. O religioso precisa ouvir o Evangelho. Porque esta é a única maneira que nós encontramos, ou esta é a única maneira apresentada pela Bíblia para que as pessoas possam ser salvas. É através da pregação do Evangelho. Então não vejo Jesus como alguém que escolhia o seu público. Ele sempre estava pregando o Evangelho. E uma outra coisa que me chama muita atenção é que talvez nós, se fôssemos questionados por determinadas pessoas, não daríamos nenhum tipo de importância. Vindo de quem está vindo, talvez nós não daríamos nenhum tipo de importância. Exemplo, quando um bêbado te aborda, quantas pessoas não dão a mínima para os bêbados? É interessante que esta semana que passou, nós estávamos recordando um de nossos irmãos, quando me procurou em um momento totalmente bêbado, e eu realmente tive esta atitude. Eu falei, como que eu vou pregar para um bêbado? De que vai adiantar pregar para um bêbado? E hoje nós louvamos a Deus juntos, e ele diz que aquele momento foi um momento crucial na vida dele, onde o Senhor tocou no seu coração. Ele abandonou a bebida e faz quase 20 e poucos anos que ele nunca mais bebeu. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Então nós não podemos ficar escolhendo público. Jesus, ele não escolhia público. E qual é a resposta de Jesus para aquelas pessoas que estavam criticando, o criticando? Ele então conta esta parábola que nós falamos hoje pela manhã, uma parábola linda, uma parábola maravilhosa, a parábola da ovelha perdida. E, irmãos, eu não tenho dúvida de que o texto em questão está falando sobre o Evangelho sendo pregado para pessoas perdidas, pessoas que precisam de conversão. A propósito, o resultado aqui nos leva a crer assim, porque a Bíblia fala que os anjos se alegram por um pecador. Mas nós também sempre aplicamos esta parábola para uma realidade um pouco diferente. Nós sempre aplicamos esta parábola para a realidade dos crentes que se afastam do aprisco, que se afastam do convívio congregacional, para se aventurarem em outras coisas. E, irmãos, eu entendo que realmente muitas ovelhas têm sido ovelhas problemáticas, ovelhas que se cansam, ovelhas que querem se aventurar e muitas vezes são atraídas por outros pastos, são atraídas por outros horizontes e muitas vezes se distanciam do Senhor. Eu falava pela manhã que estas ovelhas, pela sua própria natureza, diferente de um predador, ovelhas são animais dóceis, são animais ingênuos, animais míopes, animais facilmente induzidos, e por conta disso acabam indo para lugares bem distantes e difíceis de se voltar. E por uma falta de percepção, por uma falta de tato, por uma falta de percepção mesmo, vão se distanciando e chegando em lugares cada vez mais perigosos. Então a Bíblia fala aqui, Jesus, ao contar esta história, esta parábola, ele diz que o pastor, quando percebe que no seu rebanho está faltando uma ovelha, ele prende as 99 e ele sai à procura da 100ª ovelha. É justamente desse ponto que eu quero
voltar aqui o assunto com os irmãos. Irmãos, muitas vezes nós achamos que não temos nenhum valor. Há muitas pessoas querendo tirar a própria vida. Há muitas pessoas querendo desistir de tudo, porque pensam, entendem, creem que não tem valor. Mas, irmãos, nós temos um valor incalculável para Deus. Nós somos muito importantes para Deus. O pastor, por exemplo, poderia ter deixado aquela ovelha que se desgarrou. Ele poderia ter se contentado com as suas 99 que estavam ali no seu aprisco, seguras, bonitinha, produzindo, atendendo às necessidades. Mas, irmãos, ele não fez isso. Ele não deixa a 100ª ovelha, ele não deixa a ovelha desgarrada quebrar a cara. Ele não sacrifica a sua ovelha que estava ferida, mas ele valoriza a sua ovelha. Nós podemos ver, irmãos, que ele não desiste. Ele não desiste de procurar a sua ovelha que está desgarrada. Certamente nós temos um valor muito grande para o nosso Deus. Creia nisso. Creia que você é importante para Deus. Você é precioso para Ele. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, primeiramente, lembre-se disso. Você tem um grande valor para Deus. E certamente Deus não desiste de você. A segunda coisa que eu quero lembrar é que Ele não apenas é aquele que se importa conosco, no sentido de falar, mas é aquele que se importa conosco no sentido de se envolver. A Bíblia fala que o pastor, ele deixa as 99 e ele sai à procura, ele vai à procura daquela ovelha que se desgarrou. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para quê? Buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus disse que os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes. Ele diz: eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, meus irmãos, nós podemos ver que, embora nós muitas vezes desistimos das pessoas que estão desgarradas, nós muitas vezes desistimos daqueles que fracassam, Deus não desiste daqueles que fracassam. Deus, Ele procura aqueles que se afastam, porque certamente Ele sabe todas as nossas necessidades. Deus, Ele realmente está procurando as suas ovelhas, nós não temos dúvida. O problema é que muitas pessoas, às vezes, ignoram e não creem que Deus está à sua procura. Você já sentiu Deus te procurando alguma vez? Irmãos, quantas vezes eu já senti Deus me procurando? Agora, como é que Deus nos procura? Eu falei de manhã que quando Deus procurava por Adão, Ele chamou pelo nome: Adão, você não está onde deveria. Adão, onde você está? E Adão estava escondido de Deus. Então nós vimos ali a primeira procura, quando Deus pela primeira vez procura pelo homem que está desgarrando, que está escondido. Adão havia pecado, ele estava com medo de Deus, ele estava com vergonha de Deus, e ele estava fugindo de Deus. Mas Deus diz: Adão, aonde você está? Deus, irmãos, Ele quer saber aonde nós estamos, e Deus, Ele nos procura. Como que Deus nos procura? Bom, irmãos, quantas vezes Deus está nos procurando através da oração dos irmãos? Quantas vezes Deus está nos procurando através da pregação do pastor? Quantas vezes Deus está nos procurando através da música que nós estamos ouvindo? É fato, irmãos, que Deus utiliza vários meios e muitas providências para nos procurar. Uma coisa eu posso afirmar para vocês:
que Deus está à nossa procura. Quando Deus sente a nossa falta na congregação, quando o pastor sente a nossa falta no aprisco, ele sai para nos procurar, ele se envolve nesta procura, ele não delega, ele não manda outros, mas ele próprio sai à nossa procura. Então, creia nisso, Deus está sempre mandando alguém, Deus está sempre usando alguém para te procurar, para te localizar e para te mostrar a necessidade que você tem de voltar para o aprisco. Terceira coisa, irmãos, este pastor aqui, ele vai até os lugares mais difíceis para nos buscar. Outra coisa que eu quero fazer uma comparação. Muitas vezes nós desistimos facilmente diante das dificuldades que se apresentam diante de nós. Eu sei que nós temos alvos, eu sei que nós temos muitas vezes metas que queremos alcançar e atingir, mas à medida que os problemas vão surgindo, nós vamos também desistindo. Sabe quando algum corpo some no rio, chama-se os bombeiros vêm e no primeiro dia aquela procura intensa, no segundo dia já começa a desanimar, e à medida que os dias vão passando, os bombeiros também vão ficando desanimados, soterramentos, à procura de pessoas que estejam vivas. Então a cada dia que passa, o grau de dificuldade aumenta, a probabilidade de encontrar vivo diminui, e aí as chances também vão diminuindo, até que chega ao ponto que eles falam assim: estão encerradas as buscas. Quer dizer, não tem mais esperança de encontrar ninguém vivo. As buscas foram encerradas. Nós muitas vezes encerramos a nossa busca, mas irmãos, Deus não encerra a sua busca, e Ele vai nos lugares mais difíceis, aonde nenhum de nós poderíamos ir. Ele vai para nos resgatar, para nos buscar. É interessante que o pastor, ele passa a correr riscos por conta da sua ovelha que se desgarrou. Jesus, no capítulo 10 de João, ele fala sobre o bom pastor e ele fala do mercenário. Ele fala que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário, diferentemente, quando ele vê o lobo, a Bíblia fala que ele foge, porque ele é mercenário. Mas o bom pastor não foge. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele não desiste da sua ovelha desgarrada, e ele sempre vai, e ele vai nos lugares mais difíceis para nos resgatar, para nos buscar, como eu falei hoje na parte da manhã para os irmãos. Olha o que Jesus fez para nos salvar. A Bíblia diz que Ele deixou o esplendor e a sua glória, e deixou todo o seu conforto do céu. Ele se tornou homem, foi humilhado, viveu de uma forma difícil, morreu numa cruz. Tudo isso porque nos amava, tudo isso porque nos ama, tudo isso para nos resgatar, segundo o que Pedro disse, que nós não fomos resgatados com ouro, prata, com dinheiro, mas nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Então Jesus foi até o inferno, Jesus morreu, Jesus fez as coisas mais difíceis para que pudesse nos tirar das garras do inferno, para nos resgatar do inferno. Então, irmãos, o bom pastor, Jesus Cristo, Ele vai nos lugares mais difíceis para nos resgatar. Ainda que nós entrássemos nos lugares mais improváveis e difíceis, pode ter certeza que Deus vai te encontrar, e Deus vai até onde você estiver para te resgatar.
Davi disse que não tinha como fugir da presença de Deus. Para qualquer lugar que ele intentasse ir, até ali a mão do Senhor o guiaria, até ali a mão do Senhor o encontraria. Então, meus irmãos, Jesus, Ele pode te resgatar. Ovelha desgarrada, Jesus pode te resgatar de qualquer lugar. Você pode estar caída num abismo, você pode estar presa num penhasco, um lugar onde o SAMU não chega, o lugar onde os socorristas não chegam, mas esse pastor vai atrás, porque ele tem condições de ir nos lugares mais improváveis. Não há nenhum poço tão profundo que a graça de Deus não possa ser ainda mais profunda. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Então Deus, Ele vai, o bom pastor, Ele vai nos lugares mais difíceis. Então eu posso crer que não há casos irrecuperáveis. Eu posso crer que para Deus não existe nada impossível. Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Quando nós falamos isso, nós falamos muito baseado em experiências pessoais, porque falava na semana para os irmãos sobre a experiência do apóstolo Paulo, quando ele se considerava o pior de todos os pecadores, enquanto nós consideramos Paulo o maior de todos os pregadores, de todos os apóstolos, ele se considerava o pior, o maior pecador. E ele diz: a mim, que fui o maior, Deus me escolheu, Deus acreditou em mim, a graça dele trabalhou na minha vida e me transformou no que ele era. Então, irmãos, por mais que eu desista de mim, por mais que você desista de você, por mais que nós nos enfiemos nos lugares mais difíceis de serem encontrados, o bom pastor vai nos encontrar. E sabe quando nós fugimos de Deus? Sabe quando nós nos afastamos, nos desgarramos e acabamos sendo encontrados nesses lugares difíceis? Nós ficamos ali machucados, nós ficamos ali com fome, nós ficamos ali sem forças para sair, muitas vezes de buracos. Às vezes nós nos encontramos em lugares que nós não temos forças para sair. Quando conversamos com alguns irmãos que estão afastados, o que eles têm falado é isso: não tenho força para reagir, não tenho força para fazer nada. Muitas pessoas se encontram assim, totalmente acabadas, totalmente sem forças, não conseguem dar um passo, não conseguem fazer um esforço sequer. Mas eu quero te lembrar que até nestes lugares, até nestas condições, o bom pastor vai atrás de nós. Sabe por quê? Porque nós somos dele, porque nós pertencemos a ele, e ele não vai nos entregar para nenhum inimigo, porque somos propriedade exclusiva do nosso Deus. Quarta coisa, irmãos, ele nos toma nos braços e nos leva para o aprisco. Muitos hoje são os pregadores das palavras. Muitos religiosos hoje são os religiosos da palavra. Deus te abençoe, vai em paz, desejo tudo de bom. É o pregador da palavra. Jesus era o pregador do contato, do envolvimento. Jesus era aquele que não apenas falava, mas Jesus era aquele que tocava. Ele não falava para um leproso, simplesmente, ele tocava no leproso. Como sentimos a falta, religiosamente falando, do toque, do envolvimento, do contato, do calor humano.
Hoje nós estamos vivendo muito uma fase de palavras. A Bíblia diz: não amemos só de palavras. É preciso que haja realmente envolvimento. E aqui nós podemos ver que este pastor, ele vai atrás da ovelha, ele vai nos lugares mais difíceis. Ao encontrar a sua ovelha ferida, machucada, com fome, com frio, ele a toma nos braços e a leva de volta para o redil. Como seria tão mais prático este pastor sacrificar esta ovelha? Como seria tão mais prático ele deixar esta ovelha para alimentar os lobos? Mas não, esta ovelha lhe pertence e ele vai levar de volta para o aprisco. E mesmo que ela esteja tão ferida, mesmo que ela esteja tão machucada, ele não tem nojo da sua ovelha, ele não tem receios da sua ovelha, ele toca na sua ovelha, ele pega a sua ovelha, coloca esta ovelha no colo e leva para o aprisco, lugar de onde esta ovelha nunca deveria ter saído. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Nós pertencemos a um corpo que é a igreja. Nós pertencemos a uma família que é a família de Deus. Não tem como ignorar as necessidades uns dos outros. A Bíblia nos manda se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. É preciso que haja envolvimento, é preciso que estejamos juntos, é preciso que estejamos carregando as cargas uns dos outros, como Paulo disse aos Gálatas, para desta maneira cumprirmos a lei de Cristo. O bom pastor, ele vai atrás da sua ovelha, ele vai nos lugares mais improváveis, ele encontra a sua ovelha nos lugares mais difíceis, nas piores condições, e ele coloca nos seus braços, mostrando que a ovelha por si só não teria como voltar. Ele coloca nos seus braços e a leva de volta para o aprisco. E por último, a Bíblia fala que ele se alegra muito ao encontrar a sua ovelha, em poder levar novamente a sua ovelha desgarrada para o aprisco. E a Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu. Há um momento aqui de êxtase, há um momento aqui de grande alegria, irmãos. Uma parábola após essa em Lucas 15, tem a da dracma, depois a do filho pródigo. Nós podemos ver a alegria do pai quando o filho volta para casa e a declaração dele: este meu filho estava morto, mas agora ele está vivo. E isso é motivo de alegria, isso é motivo de festejar. Irmãos, todas as ovelhas que se desgarram, todas as ovelhas que vão para um lugar que elas não conseguem voltar, todas as ovelhas que ficam impossibilitadas de voltar porque estão feridas e machucadas, todas essas ovelhas encontradas pelo bom pastor, restituídas, recolocadas no aprisco, elas são para nós motivo de grande alegria. Aquele pastor não pune, aquele pastor não lança em rosto, aquele pastor não priva, mas ele se alegra. E esta deve ser a nossa atitude. Nós devemos nos alegrar quando um pecador se converte. Nós devemos nos alegrar quando uma ovelha desgarrada volta para o aprisco. Devemos fazer uma festa, devemos celebrar, porque uma grande vitória foi conquistada. Não devemos celebrar quando a ovelha vai embora, não devemos celebrar quando a ovelha é morta, mas devemos celebrar quando a ovelha volta para o aprisco, o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Então, Deus, ele tem prazer na misericórdia e ele festeja a nossa volta para ele. E certamente a festa realizada no céu é muito melhor do que as festas que nós estamos acostumados a fazer. Eis aqui um grande momento, um momento de festa no céu, quando um pecador se arrepende.
quando o filho pródigo volta, quando a ovelha desgarrada é encontrada e trazida de volta para o aprisco. Que Deus realmente possa falar conosco através desta palavra, falar conosco através desta história, falar conosco através desta parábola, desta analogia, irmãos. Eu falava de manhã, repetia as palavras de Davi. Ele dizia no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu andasse lá pelo vale das sombras da morte, a tua mão e o teu cajado me sustentam. A parte final do Salmo 23 é uma declaração de vitória. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Meus queridos irmãos, nós somos ovelha do seu pastoreio. Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Creia piamente que Deus te ama. Creia piamente que você é muito importante para Deus. Creia que Ele vai ao seu encontro. Caso você se afaste dEle, caso você se desgarre, Ele vai ao seu encontro. Ele vai te encontrar com certeza. Por mais difícil que seja o lugar, aonde você estiver, Deus vai te encontrar. Independente da maneira como você estiver, Ele vai te trazer de volta. Nem que for a patinha, Ele vai te trazer de volta. Porque o lugar de ovelha é no aprisco, lugar de crente é na igreja, servindo ao Senhor. Que Deus possa nos congregar, que Deus possa nos arrebanhar e que nós possamos estar juntos num só propósito: servir esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus te abençoe. Deus fale no seu coração. Que você se sinta ovelha e não lobo. Ovelhas não reagem, ovelhas não ficam bravas, ovelhas não murmuram, ovelhas não têm razão. Lobos se sentem assim. E se você é ovelha, pode ter certeza que o pastor, o bom pastor, ele tem o domínio da sua vida. Ele disse em João capítulo 10, eu conheço as minhas ovelhas, cada uma pelo seu nome, e elas conhecem a minha voz. Eu ainda tenho outras ovelhas, disse Jesus, que ainda não fazem parte do aprisco, mas vai chegar o momento que elas vão ouvir a minha voz de comando, e elas se ajuntarão ao redor. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém? Bom, desejo aos irmãos aí uma semana abençoada, cheia de vitórias, e como o Humberto falou, nós possamos ver o agir de Deus nas nossas vidas, que Ele abre os nossos olhos espirituais como abriu de Gease, para que a gente não enxergue só o coronavírus, mas que a gente possa enxergar a providência de Deus,